Quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa tarde. O que fazer para reconstruir a sua vida? Gênesis 39, 20, a palavra do Senhor nos diz: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Cabe uma pergunta: o que José fez para estar preso? Absolutamente nada. No lugar ruim, numa situação péssima. É horrível estar certo, receber uma acusação inexistente, pagar por uma culpa que não é tua. Não sei se você já passou por isso ou talvez esteja passando. É horrível. Se você se sente como José, injustiçado, com a vida arruinada, num lugar terrível, passando por lutas, eu quero dizer para você nessa tarde que a solução para a sua vida depende de você tomar atitudes para reconstruí-la. A situação é ruim, mas pode ser um momento de se refazer a vida. E é. José se refez em 4 atitudes. Eu quero falar cada uma delas aqui de forma resumida para você. A primeira delas é: mantenha-se em silêncio. Versículos 19 e 20 de Gênesis 39 diz: Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo: Desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ele ficou ali no cárcere. José se recusa a deitar com a esposa de Potifar. Então ela diz que ele tentou violentá-la. Vocês conhecem a história. E José é preso. Ela o acusa e ele não se defende. Não tem nenhum texto bíblico que diz que José se defendeu. Agora a pergunta que fica: por que ele não se defendeu? Porque existem momentos na nossa vida que não é hora de falar. Não é hora de agravar a situação. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, 28 que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Alguém dirá: bom, se não é hora de falar, é hora de fazer o que então? É hora de pensar, é hora de avaliar, fazer uma autoavaliação. Não é a hora de defesa. Existem momentos na vida que é momento de manter-se em silêncio. Segundo lugar, para reconstruir a sua vida é necessário buscar ser úteis. Mas buscar ser útil, sim. Gênesis 39, verso 22 e 23 diz: E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto o Senhor estava com ele. Ele quem? José. E tudo que José fazia, o Senhor prosperava. Em vez de ficar chorando, José ele vai fazer alguma coisa. O que muitos chamam hoje de terapia ocupacional, né? Ele foi trabalhar. Ele foi abençoar vidas. E Deus abençoou José não na ociosidade, mas no José trabalhando, sendo útil na vida dos outros. Então, para se refazer a vida, busque ser útil, ter senso de utilidade, saia de onde você está e seja bênção na vida de alguém. Mesmo que digam que você não tenha condições, Deus te capacita. Terceiro lugar, terceira atitude para se reconstruir a sua vida: tenha sabedoria, busque sabedoria. Em Gênesis 40, versículo 8, diz assim: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Agora José interpreta sonhos. Agora ele usa esse dom que Deus tinha dado a ele, que basicamente agora é pedido as interpretações a Deus. Antes ele chegava interpretando sonhos, contando sonhos, na verdade, que ele tinha. Ele contava: olha, eu sonhei, será assim? Isso trouxe grandes problemas para ele. Por quê? Porque a sabedoria que ele estava tendo não era de Deus, era algo humano. Agora não, agora ele só procura ajudar. Agora, em vez dele buscar mérito próprio, ele acredita, ele dá crédito a Deus em tudo que ele vai fazer. A sabedoria vem de Deus. Uma lição que José nos deixa para a reconstrução da vida é que quando chegamos a um momento em que ficamos perdidos, tentando reorganizar as nossas vidas, reconstruir tudo, nós não podemos fazer isso na nossa sabedoria, na
nossa força, mas a sabedoria que vem de Deus. Agora, é Deus quem fala, não é Ele quem sonha, é Ele quem interpreta. Ele guardou o silêncio, foi útil, teve sabedoria e, por último, soube esperar. No capítulo 41, nos versículos de 1 a 13, depois você lê aí na sua casa, ele interpreta os sonhos de Faraó. Ele interpretou sonhos de 2 presos antes, que estavam com ele na prisão. Ele pediu para que quando um deles saísse, quando chegasse lá, diante de Faraó, lembrasse de José. José falou, lembra de mim. O que nós vemos no capítulo final do capítulo 40, versículo 23? Olha só. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Bom, José ajudou aquele homem a sair da prisão, para que quando ele chegasse lá e o ajudasse, porém ele se esquece de José, daquele que o ajudou a estar livre. Talvez José pudesse pensar assim, bom, eu ajudo as pessoas e elas se esquecem de mim, de tudo que eu fiz. Bom, não ajudo mais ninguém. Quando ele estava na pior, ele estendeu a mão, agora esquece. Mas José soube esperar. Deus continua agindo, mesmo quando as pessoas se esquecem de nós. É bom que você guarde isso. Se o copeiro-chefe tivesse se lembrado de José, e ele simplesmente saísse dali, José saísse dali, ele voltaria a ser como escravo. Naquele momento não era um momento importantíssimo na história para que fossem interpretados os sonhos. Ele se esquece de José, mas Deus não. Mais tarde, quando o Faraó teve um sonho que deixa ele com o coração palpitante, preocupado, é quando o copeiro que tinha se esquecido de José lembra exatamente que José era um homem que precisaria ser lembrado. Que foi um momento terrível para José estar ali, mas que estar ali por mais 2 anos. Mas o momento mais difícil foi quando Deus o colocou como o 2º homem mais importante do Egito. Ele interpretou aquele sonho. Ele interpretou o sonho de Faraó, que mexia com o Faraó, e era algo imprescindível que fosse interpretado. Quem estava lá? José. Preste atenção, as falhas humanas nunca invalidam as ações de Deus. Deus tem o tempo certo para tudo. O tempo é o Senhor da razão. Nada como o tempo para colocar as coisas no lugar certo. Por isso eu encerro dizendo para você nessa tarde, se quiser reconstruir a sua vida, comece hoje. E comece com Deus. E você vai descobrir que Deus é fiel e justo. Ele nunca falha. As pessoas podem falhar, mas Ele não. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, um bom culto na sua igreja. Em nome de Jesus. Faça isso. Reconstrua a sua vida. Começando hoje. Amém?